E aí, meus amigos, estou de volta aqui com o canal Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo para o YouTube, para falar, tem muita coisa para a gente comentar hoje, para a gente debater. Estive vendo, assim, os noticiários do mundo esportivo e agora, depois de tudo que eu vi no dia de hoje, eu quero trazer a minha conclusão aqui de tudo aquilo para você, você que me acompanha aqui no YouTube, Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Peço a você, dá uma olhadinha aqui do lado aqui, ó, tem uma coisinha vermelha aqui, clica ali, se inscreve no meu canal. Os vídeos meus estão legais, estão bombando. Me dê essa força aí, curtem os meus vídeos, comentem os meus vídeos. O YouTube vai ver que os meus vídeos são relevantes e vai mandar para muito mais pessoas. Isso não depende só de mim, depende de você também me ajudar. Vamos falar um pouquinho sobre as semifinais do Campeonato Paulista. Palmeiras e Ituano que vão jogar a primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista. Já dei meu vídeo aqui, já fiz o meu vídeo ontem dizendo que o Palmeiras é super favorito, não tem como, não é só favorito em cima do Ituano, não, é favorito para ganhar o título. Não tem. Hoje mesmo, nas minhas redes sociais, os palmeirenses vieram falar assim que eu estou falando que o Palmeiras é favorito, mas eu estou secando o Palmeiras. Não estou secando, não. O Corinthians já saiu mesmo para mim, é lógico, eu não vou torcer para o Palmeiras ganhar. Isso eu sou claro em dizer, seria até assim, hipocrisia eu dizer que eu ia torcer para o Palmeiras. Não vou torcer para o Palmeiras. Mas também não vai mudar nada se eu torcer contra ou torcer a favor. O time do Palmeiras, se pegar quem pode fazer alguma sombra para o Palmeiras vai ser o Bragantino. Se os dois chegarem na final, pode ser que o jogo lá em Bragança Paulista, o Bragantino dificulte um pouco, sabe? Os primeiros 45 minutos de jogo, o Bragantino deu um pouco de trabalho para o Palmeiras, mas já no segundo tempo, mesmo sendo lá em Bragança, o Palmeiras se impõe, ganha lá, ganha aqui, e para mim não adianta, não tem para ninguém. Segundo jogo, Água Santa e Bragantino. Acredito muito mais no Bragantino do que no Água Santa. Acredito que o Água Santa vai dificultar o jogo para o Bragantino, mas não tem como o Bragantino perder essa classificação. Palmeiras e Bragantino na final, já acabei de resumir para vocês aí. Agora eu quero falar um pouco do Corinthians e do São Paulo. Os dois times estão eliminados do Campeonato Paulista. Todos nós já sabemos, isso não é novidade para ninguém, né? Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês. Cogitam-se nos bastidores dos clubes um possível torneio, porque Corinthians e São Paulo só vão jogar agora em abril. Em abril. Se eu não me engano, lá para o dia 6 ou dia 7 de abril, pela Libertadores da América. O Corinthians joga, né? Então, é muito tempo. Cogita-se nos bastidores um torneio entre Corinthians, São Paulo e Santos e um possível quarto time que seria o Curitiba. É um embrião ainda, né? Pode colocar o Botafogo do Rio de Janeiro, que também está eliminado, o Cruzeiro de Belo Horizonte, que também está eliminado. Ou seja, é um torneio assim, um torneio curto, de tiro curto, né? Mas que vai ser importante para esses times que estão parados. Eu acho que essas diretorias desses clubes deveriam sim se organizar, fazer esse torneio como São Paulo, faz em São Paulo, faz assim, pega um time pega o Curitiba e o Cruzeiro, Corinthians e São Paulo aqui, pronto. Faz um quadrangular aí, cada um joga de ida e volta, né? Faz um sorteio, aqueles que caírem, joga ida e volta, e depois já faz uma finalzinha ali com um troféuzinho, torneio. Ó, vem cá, vou ser bem sincero para vocês. Se fizerem um torneio com Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Curitiba, né, dá muito mais audiência do que o Campeonato Paulista. Escreve o que eu estou falando para vocês. Muito mais audiência do que o Campeonato Paulista vai dar. Isso é fato. Por quê? Porque tem, ó, Corinthians atrás. Corinthians dá audiência onde ele tiver. Faz um torneiozinho de verão. Coloca o Corinthians que vocês vão ver se vai dar audiência ou não.
Tá surgindo, eu queria falar para vocês agora o que surge na mídia esportiva, né? De alguns canais, de alguns amigos que têm canais esportivos, como o Corinthians foi eliminado, e muitas vezes, quando há uma eliminação tão precoce assim, os jornalistas, para movimentarem os seus canais, eles ficam sem assunto, completamente perdidos, ficam buscando informações para poder passar para o canal, para poder dar audiência. Aqui comigo não tem essa não, aqui eu falo a verdade nua e crua, ok? E tem alguns amigos que estão plantando notícias nos seus canais para que deem audiência, para que chamem a atenção de você, telespectador, para que possa dar audiência nos seus canais. Que não acho certo, não acho legal ficar vivendo de especulações. Eu acho que a gente tem que ser claro e objetivo e verdadeiro naquilo que se fala. Estão falando muito aí de contratações, que o Corinthians está contratando isso e aquilo. Olha, por enquanto, o Corinthians está se movimentando, mas até agora nada, nada. Não contratou ninguém. O único que vai fazer exames médicos para se apresentar é o Christian Barletta, que é o único que foi contratado até agora, né, com o Campeonato Paulista em andamento. Antes disso, o Romero e o Matheus Bidu. Agora está vindo um jovem também para o Corinthians aí, que eles estão falando. Tem muita notícia plantada, sabe? Isso dá, assim, uma certa tristeza de ver jornalistas famosos plantando falsas notícias para poder ganhar audiência. Acho que não é legal fazer isso, não. Vamos falar de coisa importante, né? Ao invés de ficar falando de contratações mirabolantes, fica falando assim que vai trazer isso, que vai trazer aquilo, dá notícias que muitas vezes não é verdadeira, por que não pega e não faz assim um levantamento da crise do Corinthians e do São Paulo? É uma crise que esses dois estão vivendo. O Santos, se o Santos não tomar cuidado, o Santos vai se tornar uma próxima Portuguesa de Desportos. A Portuguesa de Desportos, que já chegou a disputar título brasileiro contra o Grêmio e jogou de igual para igual com o Grêmio, quase foi campeã em cima do Grêmio, hoje a gente vê que luta desesperadamente para se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista. Paulista. E o Santos está indo para o mesmo caminho da Portuguesa. O Santos se apequenou de uma tal forma que não tem como mais crescer. O São Paulo é time grande? É time grande. A instituição São Paulo, tricampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, mundial, não é para qualquer um. Aqui no Brasil, o único time tricampeão mundial é o São Paulo. O São Paulo, que era exemplo de gestão em décadas passadas, hoje vive uma draga porque a corrupção, são pessoas que são totalmente inapropriadas para dirigir o São Paulo. É por isso que o São Paulo hoje está nessa crise medonha. E é isso que deveria ser debatido nos canais esportivos. E eu até peço assim a esses meus amigos que têm os seus canais também no YouTube, para que nós possamos um dia nos reunir e debater. Chama todos assim, vamos sentar na mesa, vamos debater sobre a crise dos dois. O que fazer para o São Paulo sair da crise? Será que uma SAF é realmente importante? Será que uma SAF iria resolver o problema do São Paulo hoje, do Corinthians? Né? Eu acho que da mesma forma que o Flamengo fez, o Flamengo é um grande exemplo a ser seguido. Não é igual o Palmeiras. O Palmeiras teve um Paulo Nobre lá que entrou, tirou dinheiro do bolso, saneou as dívidas, pagou tudo, deixou tudo limpinho, chamou a Crefisa para patrocinar o time, a Crefisa veio, patrocinou o time e agora a Leila é presidente do Palmeiras e mantém aquilo que o Paulo Nobre iniciou lá atrás. Então o Palmeiras ele teve um Paulo Nobre na vida, né? E o Flamengo ele teve uma gestão assim, brilhante, brilhante, que ele começou, e essa gestão do Flamengo foi muito mais a longo prazo do que a do Palmeiras. O Flamengo levou de 7 a 8 anos
para poder chegar onde chegou. Não foi assim de uma hora para outra. A direção do Flamengo lá atrás, agora, tudo aquilo que a direção do Flamengo fez lá atrás, essa direção de hoje, está jogando tudo por água abaixo. Só gastando, 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 gastando. A torneira do Flamengo hoje está aberta. Se não fecharem a torneira do Flamengo, o Flamengo vai voltar a ser o que era antes. Aí nós vamos debater aqui sobre a crise. Essa crise que hoje o Corinthians vive, que o São Paulo vive, porque não tem dinheiro. Se eu sou o presidente do Corinthians hoje, se eu sou o Duílio, eu chamo todos os repórteres, dou uma entrevista coletiva e digo ali para todos, nós vamos fechar para balanço. Chama a torcida. Apesar que eu sou contra ficar dando muito satisfação para todo mundo. Eu acho que ele é o presidente, ele deveria chamar o time, mas dá uma satisfação, porque a torcida do Corinthians merece dar uma entrevista coletiva, principalmente para a torcida corintiana. Nós vamos passar alguns anos de dificuldades com times, mas eu quero limpar a casa do Corinthians. Eu quero sanear as dívidas, eu quero fechar a torneira das dívidas do Corinthians. E é isso que o Duílio deveria fazer. E fechar. E não contratar jogadores com essa falsa promessa. Agora está todo mundo contratando um monte de jogadores para quê? Para poder acalmar a ira da torcida. E não é assim que funciona. Não é com jogadores e depois não consegue pagar, depois vem jogadores aqui. O Corinthians hoje ele fica pedindo esmola para os times. Jogadores que estão em fim de contrato, o Corinthians vai lá e busca. Vai buscar jogadores que estão em fim de contrato para poder trazer para o Corinthians. Isso quando eles querem vir para o Corinthians. Tem jogadores que se dizem corintiano que não querem vir. Dizem corintiano, batem no peito e dizem que são corintianos, mas não são nada. Pergunte se eles querem vir para cá. Não querem e não vêm. Não vem para o Corinthians. Então, Duílio, fecha a casa. Não contrata ninguém, mas dê uma satisfação para a torcida. Seja transparente na sua gestão. Apesar que já está terminando a sua gestão, o próximo presidente do Corinthians deveria ter essa obrigação com a torcida. Aí é a hora da torcida corintiana agir e ir cobrar do presidente. Não adianta ficar cobrando do time, cobrar do presidente uma atitude de limpar a casa do Corinthians, de sanear as dívidas. Não adianta chegar no final do ano, nós tivemos um superávit de 20 milhões. Tivemos superávit de 15 milhões, né, durante o ano. Para uma dívida que chega a 900 milhões de reais, 20 milhões de superávit por ano não é nada. Como que você vai conseguir diminuir essa dívida dessa forma? Tem que ser algo maior, tem que vir algo gigantesco para poder fazer isso. Contrataram 2 empresas extraordinárias para poder sanear, para poder ajudar no controle, ok. Mas tem que ter mais ação, está muito devagar, Duílio, você está muito devagar, você precisa mudar o seu sistema. Precisa melhorar ainda mais a gestão, porque senão nós vamos ficar nisso daí até quando? Com essas falsas promessas, chega final de ano, começa aquelas falsas promessas que vai vir um monte de jogador e não vem ninguém. A torcida já não se ilude mais. E não adianta contratar jogadores caríssimos e depois a gente ficar assim, sendo eliminado, porque pode ser eliminado. Olha o que aconteceu com o Flamengo. Com uma baita seleção, eliminado de 3 competições importantes. Perdeu as 3 competições importantes que disputou. Não adianta, não é assim que governa um time de futebol. Precisa fechar a casa e só pode chegar no final do ano num balanço positivo. O Corinthians está num balanço positivo? Tá, só que é muito pouco. O que o Corinthians arrecada é muito pouco, precisa de muito mais. Precisa de muito mais ações do marketing do Corinthians. Precisa agir ainda mais, não adianta ficar enchendo de patrocínio na camisa do Corinthians, mas patrocínios pequenos. Olha a besteira, vender o naming rights do Corinthians por 350 milhões. Isso é dinheiro de pinga, como o Neto disse várias vezes, achou um absurdo, e eu também acho um absurdo. 350 milhões para o nome na Neoquímica Arena.
Agora eles ficam usando o nome do estádio, Neoquímica Arena. Até quando? Por 20 anos, se eu não me engano? 350 milhões? Isso é gestão? Não é. É isso aí, rapaziada. Vídeo chegando ao final, 15 minutos de vídeo já chegou, deu o que deu. Prometo fazer outros vídeos para vocês aqui e agradeço do fundo do coração a sua presença aqui no meu canal, que está me ajudando muito a crescer cada vez mais. Muito obrigado por vocês, uma ótima semana a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians!